pessoas se reúnem em um único lugar, ideias são trocadas e surgem novas possibilidades. A cidade é uma espécie de cérebro, criando e processando novas ideias. Aqui, na cidade de Amsterdã, no século XVII, cidadãos do Velho e do Novo Mundo interagiam como nunca tinham feito antes. E havia uma liberdade de pensamento sem precedentes. Essas condições criaram a Era de Ouro da ciência e da arte. Na Itália, Giordano Bruno proclamou a existência de outros mundos. E por isso, foi submetido ao sofrimento. Mas apenas 50 anos depois, na Holanda, o astrônomo Christian Huygens, que defendeu as mesmas crenças, foi coberto de honrarias. A luz era um tema predominante na época. A chama da livre curiosidade humana. E a luz lançada pela Europa sobre reinos outrora ocultos em nosso planeta. A luz que permeava as pinturas da época, em especial o trabalho de Vermeer. E a luz como objeto de investigação científica. Gerações de comerciantes de tecidos utilizavam lentes para examinar o número de fios usados em suas mercadorias. Na Amsterdã da época, viviam 3 homens cuja paixão pela luz os inspirou a usar esse dispositivo antigo de uma forma totalmente diferente. Eles apontaram as lentes dos mercadores de tecido para objetos que ninguém nunca tinha imaginado ver de perto. Eles abriram uma janela, uma abertura para encontrar e explorar novos mundos. Anthony van Leeuwenhoek usou uma única lente para revelar um populoso microcosmo numa única gota de água. Um amigo dele, Christian Huygens, usou 2 lentes para observar estrelas, planetas e luas com definição suficiente para revelar detalhes. Huygens foi o primeiro a ver que os anéis de Saturno não tocavam o planeta. E o primeiro a entender o que eles realmente eram. Ele também descobriu a maior lua de Saturno, Titã. Huygens, assim como Bruno, acreditava que as estrelas eram outros sóis, orbitados por seus próprios sistemas de planetas e luas. Mas por que não havia menção a esses outros mundos e seus seres vivos nos livros sagrados? Apesar da inquietação provocada por essa contradição nos corações e mentes dos líderes do iluminismo, somente um homem ousou encarar abertamente essa questão. Ele era outro mago da luz. Baruch Spinoza foi membro de uma congregação judaica de Amsterdã durante a adolescência. Mas aos 20 e poucos anos, ele começou a falar publicamente sobre uma nova visão de Deus. O Deus de Spinoza eram as leis físicas do universo. Seu texto sagrado era o livro da natureza. Os judeus de Amsterdã eram, em sua maioria, refugiados das terríveis inquisições na Espanha e em Portugal, onde muitos tinham sido torturados e mortos. Amsterdã tinha oferecido um refúgio aos judeus. Eles devem ter considerado as ideias radicais de Spinoza uma ameaça à segurança que conquistaram com esforço na Holanda. Eles excomungaram o jovem rebelde e decretaram que ele deveria ser banido para sempre. Spinoza aceitou a punição com dignidade, mas sem um vestígio sequer de submissão. Ele se mudou para uma cidade próxima, Haia, onde foi ainda mais longe, ousando escrever que a Bíblia não fora ditada por Deus, e sim escrita por mãos humanas. Spinoza escreveu: "Não procure por Deus nos milagres. Milagres são violações das leis da natureza. Deus é mais bem compreendido no estudo dessas leis." Ninguém jamais tinha dito essas coisas em voz alta antes. Spinoza sabia que estava testando os limites da livre expressão, mesmo na Holanda. Para ele, uma religião estatal oficial estava além da coerção espiritual do indivíduo. Spinoza considerava os eventos milagrosos das maiores tradições religiosas como superstições organizadas. Na visão dele, o pensamento mágico representava um perigo para os futuros cidadãos de uma sociedade racional e livre. Não poderia haver democracia sem separar a Igreja e o Estado. Ele escreveu um livro e suas ideias influenciaram a Revolução Americana e muitas outras revoluções. Na época,
época como hoje, alguns se sentiam ameaçados por essa visão de Deus. Spinoza continuou escrevendo e falando sobre sua visão revolucionária de Deus, sempre usando sua capa cortada como uma medalha de honra. Ele morreu aos 44 anos, possivelmente como resultado de anos inalando partículas de vidro enquanto lixava lentes para fazer microscópios e telescópios. 250 anos depois, outro homem apaixonado pela luz fez uma visita ao pequeno escritório que tinha sido preservado como um testamento da grande influência da filosofia de Spinoza. Este homem, mundialmente famoso por descobrir uma nova lei da natureza, era muitas vezes indagado se acreditava em Deus. Albert Einstein respondia: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia de tudo o que existe." A nossa compreensão das leis da natureza foi muito além dos maiores sonhos de Spinoza e até mesmo de Einstein. Mas existe uma lei da natureza que nos parece incompreensível. No livro da natureza existe uma parábola sobre uma antiga aliança entre dois reinos.